Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Man of 60, o podcast que entende que o tempo passa, os cabelos ficam brancos, a lombar reclama, mas o desejo, esse teima em ficar. Meio torto às vezes, mas firme e forte no coração, em outras partes quando dá. Hoje falaremos de sexualidade, esse território onde a idade muda o mapa, mas não apaga o caminho. Gostaram, né? Este território onde a idade muda o mapa, mas não apaga o caminho. Poxa, eu estava inspirado, né? Mas vamos lá. E quem nos guia nessa jornada entre o real e o possível é a sexóloga Aniele Diniz, que entende que se o corpo amadurece, a vontade também pode ganhar novos sabores. Então, respire fundo, abra a mente e venha descobrir que depois dos 60, amar pode até doer um pouco mais nas costas, mas ainda aquece o peito como nunca. Roda a vinheta. Então, dando continuidade depois da introdução, eu sempre gosto de lembrar a todos que eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso, porque definitivamente vocês vão gostar da entrevista de hoje, então eu vou dar um tempo agora para que você se inscreva no canal, vai ali agora, clica ali, se inscreve no canal. Escreveu? Tá, agora ative as notificações. Estou dando tempo, vai lá, ative as notificações. Dê um like, deixa o like, tá? E compartilhe. Clique nesses 4 botões. Por que agora? Porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista. E caso você não goste, depois no final você desabilita tudo. Mas pelo menos agora eu estou dando esse tempinho. Tá? Então feito? Então vamos lá. Eu gostaria de agradecer ao Gilberto Dávila, que tem colaborado com a gente com o áudio da vinheta, e sempre lembrando os nossos patrocinadores. Chofer para noivas. Você já se imaginou chegar em alto estilo? Imagine, experimente chegar num carro clássico, num evento onde você gostaria de fosse visto. E na eventualidade de seu carro amassou, bateu, arranhou, a Auto Novo está aí para fazer qualquer tipo de reparo. Os contatos estão aqui embaixo no vídeo e faça contato com a Auto Novo. Bom, hoje eu confesso que eu estou com a expectativa como se fosse um encontro, porque o assunto hoje realmente mexe bastante com todos. E eu tenho certeza que vai mexer com vocês. O assunto hoje é por que falar de sexualidade aos 60 ainda é um tabu. E eu gostaria de ter um enorme prazer de chamar a terapeuta e sexóloga Aniele Diniz. Aniele, boa noite. Eu tenho por hábito fazer com que os entrevistados se apresentem para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Então, começa te apresentando para o pessoal do canal. Então, boa noite. Eu sou Aniele Diniz, terapeuta de sexualidade e sexóloga. Na verdade, e isso eu sempre digo quando eu participo de alguma live, alguma entrevista, como incentivo, né, a algumas mulheres como eu. Tenho 50 anos e há 4 anos, mais ou menos, eu fiz uma transição de carreira. Eu venho da área de educação, sou psicopedagoga há 25 anos e através de um chamado, de uma acendidinha de luz, resolvi essa transição de carreira que vinha sendo pensada há uns 10 anos, mais ou menos. Então, aqui estou eu, terapeuta de sexualidade
E primeiro vou te parabenizar pela iniciativa. Por quê? Porque tu acabaste de dizer, falando sobre algo que traz muita curiosidade, que carrega muito tabu. Sabemos nós, né, João Emílio, que essa faixa etária é a que mais cresce no nosso país. Crescendo essa faixa etária, a expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior, mostrando quanto a nossa saúde ainda está boa, né? Então, a sexualidade, sim, acima dos 60 anos, tem que ser falada, discutida, né? E chamada a atenção para algo que é vida, vida em abundância. Nós não falamos em sexo. Em momento algum nós vamos falar em sexo. Nós vamos falar em sexualidade humana. Enquanto existe vida, existe sexualidade. Excelente, excelente. E só para lembrar que a expectativa de vida das mulheres é maior do que os homens, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse tópico de sexualidade aos 60 por um canal voltado especificamente para os homens. E, aliás, eu gostaria já de começar, já entrando de solo, assim, eu queria saber o que você poderia falar sobre a gente, sobre as mudanças fisiológicas que afetam os relacionamentos nessa faixa de 60 ou mais. Bom, vamos começar falando então sobre essa mudança que tem que ser preparada, né? Eu sempre digo que a gente não começa a falar em sexualidade após os 60. Por quê? Porque a sexualidade permeia a nossa existência desde sempre. Desde aí que nós nascemos, desde a infância até a vida adulta madura. E eu gosto muito da vida adulta madura porque eu não encaixo o idoso com 60 a mais, não, na minha cabeça não fecha. Então eu gosto de uma vida adulta madura, que ela é belíssima e pode ser vivida intensamente, né? Então assim, ó, nós não vivemos a sexualidade 60 a mais, nós vivemos a sexualidade em todas as nossas fases. E podemos, durante essa nossa vida toda, preparar essa fase. Cada fase com as suas características. Nós não podemos esperar que aos 60 anos, tanto homens quanto mulheres, vamos tratar essa sexualidade da mesma maneira, né? Um homem de 60 anos sente e trabalha a sua sexualidade completamente diferente da sua sexualidade dos 20 anos, assim como as mulheres. E essa é a maior dificuldade, é nós entendermos as mudanças que acontecem de uma fase para outra e aceitá-las é um ponto muito importante. Aceitar que cada fase acontece de uma maneira e pode ser tão prazerosa quanto. Eu digo que a sexualidade nessa faixa etária que nós vamos falar aqui, ela pode ser belíssima, porque ela é uma sexualidade calma, ela é tranquila, ela é aconchegante, ela é doce. Cada fase tem a sua beleza. E aos 60 a mais, 50 a mais, enfim, todas elas são lindas. Mas nessa faixa etária, se for bem trabalhada, ela é belíssima. Belíssima, né? Aos 40 anos, os homens têm aquela queda hormonal natural. Nosso corpo é uma máquina, não vamos fugir disso, não é? Então nós sabemos que a partir dos 60, isso é um número, né? Não vou dizer que 40 anos, 50 anos. A partir dos 40, nós começamos a ter a queda dos níveis de testosterona, que é onde diminui a libido, tanto dos homens quanto das mulheres. Os homens na andropausa e as mulheres na menopausa. Então, são sinais que o nosso corpo vai nos dando. E nós precisamos estar atentos a esses sinais. Isso é muito importante também, né? Saber entender o corpo e cuidar dele, né? A sexualidade está muito ligado à vida saudável. Então, se eu estou te dizendo que uma vida saudável vai nos ajudar a trabalhar essa sexualidade 60 a mais, nós devemos cuidar dessa nossa saúde, tanto física quanto mental. O que é cuidar da saúde física, Aniele? Boa alimentação. Deixa eu fazer essa pergunta. O que é cuidar da saúde física, Aniele? Saúde. Vamos lá. Eu falo e me pergunto, né? É isso. Boa alimentação. Atividades físicas regulares. O tabagismo afeta muito
a saúde sexual do homem. Bebida alcoólica, não vou beber nada? Não existe radicalismo. Beber um pouquinho menos se eu estou bebendo para mais. Cuidar esses movimentos do corpo. Os exames, nós sabemos que a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas também envolvem a saúde sexual desse homem, né? A dificuldade de ereção está muito ligada a essas doenças. Então, cuidar da saúde, a sexualidade caminha junto com uma vida saudável em todas as fases. Nas 60 a mais, não vai fugir disso. Tu falasse saúde física, mas a gente tem que dar uma ênfase especial, eu acho, porque o homem, quando chega aos 60 a mais, a mente funciona como um inimigo, né? E então é quase como um boicote, muitas vezes até a autoestima começa a ficar afetada. Então, o que tu teria a falar sobre exatamente essa questão da mente funcionando, a gente usar a mente ao nosso favor, para que a gente não perca a autoestima? Então, nós temos um órgão sexual que é o maior de todos. Sabe qual é? Posso pensar? Pode pensar. Eu vou ali no Google, mas... Tanto para homens quanto para... É a mente, não é a mente? O cérebro. Viu? Acertei. Acertou. O nosso maior órgão e mais potente é o cérebro. Ele regula os nossos hormônios, ele regula as nossas emoções. Estarmos atentos à nossa saúde mental é fundamental para a nossa sexualidade. A saúde mental e a saúde física, elas caminham juntas. Mas a minha vida é extremamente estressante, eu estou estressado, isso tudo vai afetar, assim como o diabetes e a hipertensão, né? O que nós temos que fazer para isso? Trabalhar algumas coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, por mim. A sexualidade, a minha sexualidade, ela é pessoal e intransferível. Eu não vou conseguir que ninguém resolva nada referente a ela por mim. Uma coisa que é fundamental em qualquer faixa etária, e nessa faixa etária eu considero ela de extrema importância. A primeira coisa que eu trago para quando as pessoas chegam nessa faixa etária 60. Um hobby. O que é um hobby? Algo que te faça muito feliz. Algo que te leve que te traga leveza, que te traga alegria. Algo que eu não abra mão. João Emílio, hoje o meu hobby é preparar este canal. Perfeito, perfeito. Já mostra que tu tem alguma coisa que tu faça por ti, né? Esse agir é pessoal. Eu não vou conseguir agir por ti. Se tu chegar em terapia hoje, nós vamos achar caminhos, direcionamentos. Mas o agir, em qualquer fase da nossa vida, é meu. Eu vou ter que fazer por mim, né? Referente a essa sexualidade, a essas dificuldades que eu estou encontrando nessa faixa etária, certamente elas vêm caminhando comigo de outra época, né? Elas não surgem. Um exemplo, aquela pessoa que trazia a sexualidade como algo muito importante, algo que estava ali na minha vida, assim como a sexualidade, ela faz parte da saúde, né? Então, eu me alimento, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer atividade física, a sexualidade faz parte. Eu sempre digo que um relacionamento só fica em pé se nós temos como uma cadeira, 4 perninhas. Se uma perninha da nossa cadeira não estiver firme, aquela cadeira, né, vai dar uma certa balançada. A sexualidade tem que ser tratada dessa maneira. Ela faz parte da vida adulta e tem que ser tratada como tal, com toda a responsabilidade que nós tratamos as outras áreas da nossa vida. Principalmente numa área da nossa vida em que várias situações mudaram. Um exemplo, pode ser que um homem e uma mulher 60 a mais já esteja aposentado. A sexualidade não tem aposentadoria. Eu me aposentei, ok, estou com outras prioridades, mas a minha sexualidade tem que estar presente nesta fase com toda a responsabilidade que eu sempre tive nas outras fases da vida.
para que eu consiga conduzir ela de maneira saudável, respeitando cada fase. Tá dando um outro enfoque agora à sexualidade. Tu tá, me corrige se eu estiver errado, que a sexualidade, ela é quase como uma consequência de uma maneira de agir, de pensar, e aí efetivamente eu tenho condições de manejar essa sexualidade, mas enfim, curtir a sexualidade nessa fase, porque a gente fala bastante aqui no canal sobre hobbies, como tu dissesse, né? Nós citamos, já fizemos alguns episódios com carros antigos, viagens, enfim, aprender a tocar um instrumento aos 60 a mais. Então, me corrija se eu estiver errado, a sexualidade ela entra como uma consequência do meu estilo de vida. Pode ser isso? Não dizer que ela é uma consequência do teu estilo de vida, mas tudo isso que tu me falou, né? Os carros antigos são hobby, tocar um instrumento, né? Se descobrir enquanto um chefe culinário, porque isso tudo me traz tempo, né? Eu tô com tempo, então eu vou buscar algo para ser colocado no lugar daquele meu dia cheio que eu tinha antes, alguma coisa que me traga alegria. Hoje eu tenho netos, eu tenho outras coisas que me trazem tanta alegria quanto a sexualidade, o meu momento a dois, e aí nós vamos voltar a falar nisso como um momento que ele é meu, porém a efetivação desse momento necessita de outra pessoa. Né? A gente está falando de encontro entre duas pessoas. Então esse momento ele vai me trazer tanta alegria e tanta conexão quanto o meu outro hobby. Ele é vida. A gente tem que tratar a sexualidade como vida em abundância, vida feliz. Pessoas saudáveis não normalizam o que não é normal. Eu tô com uma doença, né? O meu parceiro tá com uma doença. Aí tá tudo bem. Existem pessoas também que a sexualidade não faz parte da vida. Eu optei por não querer mais. Tá tudo certo também, né? Só que nós temos que entender que quando existem duas pessoas, existe um acordo. E esses acordos têm que ser conversados, né? A comunicação entre os casais é muito importante. Olha, eu hoje não tenho mais tanta vontade, né? Já não. Então, assim, comunicar. Né? Como é que eu vou fazer, como é que nós vamos entender, como é que nós vamos lidar com essa fase da nossa vida. É importante também. Né? Mas sim, a sexualidade, esse encontro, esse momento é um momento de extremo prazer. É um momento como o teu hobby, como algo que vai trazer alegria para o teu viver. Só que tem uma questão que a gente não pode, porque assim, faz parte do meu dia a dia, do meu círculo de amizades, conviver com pessoas de 60 a mais, em que estão casados há muito tempo e que, eu vou te dizer assim, não é como se fosse a regra. Talvez eu dissesse que aqueles que não compactuam, que eu vou dizer agora, que eles estão fora do círculo, mas eles não têm mais a mesma afetividade do que a intimidade, talvez a sexualidade. Como é que se mantém com relacionamentos de longa data? Bom, nós voltamos a fases, né? Nós estamos numa nova fase, é uma nova frequência, né? Homens e mulheres, nós estamos diferentes agora no compasso, né? Nós temos que agora achar um caminho. Por quê? O relacionamento que já se mantém há mais tempo... É isso que eu ia te perguntar, né? O que muda no tempo? Tá. Homens 60 a mais, né? Esse homem, para manter uma relação sexual, ele tem hoje uma outra característica.
ele precisa de ter o estímulo, ele vai ter esse estímulo, vai ter uma ereção mais rápida e precisa dessa resolução porque ele não consegue manter a ereção por muito tempo, certo? A mulher etária, eu estou falando de casamentos longos que eles têm a mesma... Eu estou falando certo para as outras pessoas, não se eu estou fora eu sou só o entrevistador. Tá, então, o casal, que não é o casal, a mulher nessa faixa etária, ela precisa de muito mais estímulo, não é? Porque ela está já com uma fase da vida em que a testosterona, que gera o libido, está mais baixa, assim como o homem. Então ela precisa de muito mais preliminares. Qual é a virada de chave nessa faixa etária? Desgenitalizar a nossa sexualidade. O que seria isso, Aniele? Seria nós não focarmos apenas nas nossas genitais, entender que a nossa sexualidade é muito mais ampla do que isso. O olho no olho, o toque, o beijo que foi esquecido lá atrás, ele pode voltar a fazer parte desse casal, né? O beijo traz muita alegria, muita conexão, um abraço afetuoso, e aí nós vamos voltar ao ato sexual, né? Esse encontro a dois desse casal. Por que que nós precisamos focar somente nas genitais? Eu costumo dizer que nós temos um parque de diversões inteiro ao dispor. O que seria um parque de diversões inteiro? Daqui até a ponta do pé, nós temos o nosso maior órgão sexual, que é o cérebro, e ajudando ele, nós temos toda essa pele, que é muito erotizável. Então, o que nós temos que fazer sempre é comunicação, comunicar, entender como o nosso corpo funciona. Né? Eu sempre digo que eu não vou entender o meu parceiro e nem ele vai me entender se eu não comunicar. Eu preciso dizer o que eu sinto, como eu gosto. Então, nessa faixa etária, é a mudança, é a virada de chave. Entender que eu não preciso simplesmente das genitais para ter prazer. Né? Esse homem não está com uma ereção tão prolongada. Consequentemente, a gente sabe que as mulheres nessa faixa etária, a penetração é algo que pode ser um pouquinho dolorida, desconfortável pela diminuição na lubrificação. Por que eu preciso em todo o momento desse encontro a dois que aconteça uma penetração? Eu posso fazer N outras possibilidades. Né? Nós mulheres, e isso agora pode ser uma surpresa para as mulheres que eu vou dizer, inclusive para os maridos e para os companheiros dessas mulheres, né? Até eu vou dizer, muitas mulheres que assistem o nosso canal. Então elas vão ficar felicíssimas comigo. Eu vou contar que nós temos um órgão maravilhoso e o mais potente para todas nós mulheres que não envelhece. Qual é? O clitóris. O clitóris não envelhece. O mesmo prazer que eu tenho aos 20, eu tenho aos 60. Por que eu preciso de uma penetração toda vez que eu vou ter esse encontro com meu parceiro? Olha o quanto esse encontro após os 60 anos pode ser prazeroso. Por que não? O meu orgasmo, 30% das mulheres apenas tem orgasmo com penetração. Então, os outros 70% que nunca teve um orgasmo com penetração ou teve poucos, vai continuar com o mesmo prazer até os 60%. É claro que existem mudanças, né? Algumas mudanças clitorianas, porém, o prazer nesse clitóris continua. Então, vamos estimular esse corpo, estimular essa pele, o olho no olho, o toque, as massagens, que hoje estão aí, né, como ajuda. As massagens mais erotizadas, mais eróticas, com cremes, com cheiros, tudo isso vem a somar para esse casal, para essa faixa etária e as outras também, né? Tudo isso que eu estou dizendo para os 60 mais serve para 40 mais, 50 mais, 30, mas aos 60 a gente tem que entender que tudo pode, respeitando essa minha faixa etária, me redescobrindo, me descobrindo, porém
eu não posso entregar essa descoberta para o outro. Eu preciso saber o que eu gosto, como eu gosto. Bom, para isso precisa muita conversa, óbvio. Muita conversa. Muita combinação. Então, é fundamental. Muita combinação. Sempre. Mas tu já está assim, já estamos falando do ato sexual em ti, mas eu digo assim, então tu dirias que um adolescente de 20 anos em que o ato sexual demora 3 minutos, em 60 mais o ato sexual ele pode, é normal e a gente tem que conviver com isso, pode demorar 30 minutos. Mas por que demora 30 minutos? Eu posso te dizer que o momento sexual pode durar 24 horas. Aí que eu ia entrar com outra deixa. Qual a importância de, vamos supor, um casal, a partir do meio-dia, começa a se contactar, quer seja por WhatsApp, por mensagens, por e-mail ou por telefonema, e começam uma conversa erotizada. Isso auxilia na sexualidade ou não? Com toda certeza. Eu costumo dizer que a nossa relação, né, que o nosso encontro começa no bom dia. Dificilmente vai começar... Pode começar e pode terminar no bom dia. Pode começar e terminar no bom dia, mas ele pode começar no bom dia e terminar lá de noite na cama, né? As mulheres, a maioria das mulheres, né? Nós valorizamos muito as preliminares. Nessa faixa etária, a mesma coisa, não é? A gente priorizar tudo isso que eu estou te dizendo, é o bom dia, é o como eu vou chegar, como eu vou falar, uma mensagem mais picante, não é? Lembranças lá da nossa vida lá atrás, por que não? Né? Algum momento a dois, alguma foto, né? Um jantar lá que terminou num ambiente mais romântico, como nós fazíamos, manter essas coisas, né? O que mudou foi esse contato, né? O nosso físico mudou, mas se nós estivermos aqui bem trabalhados, nós vamos fazer tão bom quanto, né? Era mais intenso, era diferente, com certeza vamos respeitar a faixa etária, né, de cada período da sexualidade. O período refratário, que nós chamamos, que é aquele momento após a resolução. O orgasmo é o clímax. Após isso tem uma resolução, um rapaz de 20 anos, daqui 5 minutos, dependendo do estímulo, pode ter outro clímax, outro orgasmo logo em seguida. Nós sabemos que depois de uma certa idade, quando o tempo passa, né, os hormônios vão diminuindo, isso tudo muda. Vamos nos respeitar, entender como o nosso corpo funciona é fundamental. Entender como cada indivíduo conhecer, só que isso é meu, né? Eu não posso devolver para o meu parceiro algo que eu tenho que passar para ele. Eu tenho que dizer, olha, eu prefiro de tal maneira, eu gosto de tal maneira. Isso é respeito também. Agora, nós não estamos conectados, né? Eu não estou querendo tanto, o meu esposo quer mais, o meu companheiro. Isso sim, aí nós temos que nos alertar e nos atentar para procurar uma ajuda para que a gente consiga reorganizar esse compasso. Caminhar juntos é muito importante, em qualquer faixa etária, em qualquer fase da nossa vida. Mas muitos casais se afastam por isso, né? A gente sabe que os homens, isso é social, isso é cultural. Os homens, após os 60, muitas vezes continuam, né, com esse desejo mais aflorado. As mulheres, por cultura, né, após a menopausa, entendia-se o quê? Não vou ter mais relação, porque eu não vou mais ter filhos, né? A relação era muito voltada, isso há tempo atrás, a procriar,
Então nós carregamos muita coisa, muito mito, muito tabu, que hoje, felizmente, já estão mudando. Né? E nós falamos aqui só em casais que se mantiveram após anos. Mas quantos relacionamentos terminaram e esse homem e essa mulher 60 a mais já está com um novo companheiro ou nova companheira? Às vezes mais jovem, não é? Eu ia te perguntar exatamente isso. É uma coisa bastante comum a sexualidade ficar afetada no homem de 60 a mais quando ele entra num novo relacionamento, e eu te diria assim que ele fica querendo provar coisas tanto para ele quanto para a nova parceira, quando ele, às vezes ele não tem condições de ter a mesma performance. Então, como é que funciona a sexualidade de um homem de 60 a mais com uma nova parceira? João Emílio, eu vou te dizer que assim, ó, é uma característica, né? Isso assim, ó, e esse homem chega bastante ao consultório com essa queixa. Como que eu vou fazer, né, para me manter com essa mulher mais nova, com essa companheira mais jovem? Mas eu vou te dizer que isso é uma queixa, né? Mas por outro lado, muitos homens se surpreendem com o que a vida lhes apresenta. Por quê? Porque quando eu saio de um relacionamento que já estava desgastado, né? Muitas vezes já tinha acabado há um certo tempo e hoje eu tenho coragem de me reformular. E tá tudo bem, né? Com isso eu faço mudanças na minha vida também. Então aquele homem que estava sobrepeso entra numa dieta. Eu era sedentário porque eu estava sem ânimo pela vida, comecei a fazer uma atividade física. Eu bebia bastante porque eu estava lá em casa, né? Não estava tão bem, diminui a bebida. Eu fumava, mas a minha companheira nova é super dinâmica e malha, né? Parei de fumar. Então, as surpresas para esse homem, e muitos relatam com muita alegria, porque as mudanças no seu corpo, consequentemente, mudança de estímulo também, né? Estímulo, por quê? Porque o ser humano também precisa de estímulo. Muitas vezes aquele homem e aquela mulher que está no relacionamento de longa data não tem estímulo, está desestimulado, a sua sexualidade também está. A sexualidade está relacionada com vida. Vida feliz, sexualidade feliz e vice-versa. Se tu estiver muito bem, né, tu vai buscar essa sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade é a única atividade que tem aquela dose diária de hormônio, que são os 4 hormônios da felicidade, que é a dose: dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Durante qualquer contato físico, esse contato mais sexual, nós liberamos essa dose maravilhosa. Não tem aquele ditado, acordou com a pele maravilhosa, ouviu o passarinho verde? Não, não é nada disso. Eu acordei com um corpo mostrando o quanto foi bom, o quanto o meu corpo reagiu, o quanto a minha mente está leve. Sexualidade é vida em abundância. Enquanto houver vida, nós temos que buscar muito a sexualidade ativa. Não podemos deixá-la de lado. Agora, se o casal chegou ao acordo que isso hoje não faz mais parte e que de outras maneiras eu consigo levar uma vida tranquila e feliz, está tudo certo. Não existe julgamentos, mas precisa de acordos. Esse homem mais velho com essa mulher mais nova, muitas vezes ele se sente muito mais viril, muito mais potente, né? E isso traz autoestima, isso traz vida. Aí eu mudei meu estilo de vestir, eu mudo o meu estilo de vida, eu já busco outras coisas, acabo me relacionando às vezes com pessoas mais jovens, e isso traz também juventude, né? A mulher, por sua vez, que saiu de um relacionamento que não estava tão bom, encontrou um rapaz mais jovem, que antes era um horror, né?
Nós nem comentávamos isso porque Deus o livre. Os homens com as mulheres mais novas estava tudo certo. As mulheres com rapazes mais jovens era uma vergonha. Hoje não. Hoje nós entendemos que as pessoas são livres para se relacionar independente da idade. Muito bem. Essa mulher saiu de um relacionamento onde ela não era protagonista, né? Porque a mulher foi criada para ser coadjuvante na sua sexualidade. Porém, hoje eu entendo que eu posso ser protagonista também. Então, com esse relacionamento novo, eu consigo me posicionar. Eu consigo dizer como eu gosto, do que eu gosto. Um rapaz mais jovem, muitas vezes, é muito mais carinhoso, é muito mais atencioso. O que traz para essa mulher também muito mais vida. Então, não existe assim, porque é um casamento de longa data, né? Ou tá com um rapaz mais novo, tá com uma moça mais jovem. Não. Sou eu, pessoa, a minha sexualidade que eu tenho que resolver e tratar. Cada indivíduo tem características, né? A gente precisa respeitá-las. Sexualidade começa dentro de cada um para depois. Perfeito. Começa de cada um. Eu me conhecendo, né? Outra coisa que a gente traz, assim, em terapia para os casais, nesses casais que já estão, né, 60 a mais, enfim, né, que a gente pode buscar N acessórios, né, a gente pode buscar cremes, estimulantes, tem tanta coisa hoje, né, que a gente pode usar como auxílio para essa sexualidade, sabendo usar, né, com ponderação, né, bem orientados, esse casal tem N possibilidades de uma vida sexual ativa e bem feliz. Mas tu concorda que isso muitas vezes é um tabu, né? O uso de esses cremes ou os brinquedinhos, vamos dizer assim, é um tabu ainda, né? Não, muitas vezes e quase 100% das vezes. Principalmente pessoas que já 60 mais, vamos dizer assim, né? Adultos maduros, porque isso vai ser introduzido agora, não faz parte da minha vida. Já jovens que já conhecem vão usar durante toda a vida, né? Por que é mais difícil de ir ao encontro? Mas no momento que tu tem alguém para te ajudar, como por exemplo o sexólogo, o terapeuta, vai começar a mostrar o quanto isso pode ser um auxílio, né? Pode ser um parceiro legal para um momento a dois, né? Não, lembrando... O homem de 60 vai encarar como se fosse um Ricardão na vida do casal. Não é só uma brincadeira. É um acessório, ele é só um acessório. O mais importante tá aqui. Tá aqui. Que é o contato. Me diga uma coisa. Mais 40 mais, 50 mais, 60 mais. Nós precisamos trazer para dentro dos nossos relacionamentos o afeto. Tá. E voltando ainda nos casais de longa data, vamos martelar um pouquinho também nisso, porque isso também é a realidade. Como esse casal deve procurar uma sexóloga? Em que momento eles podem chegar à conclusão que uma sexóloga pode ajudar a vida a dois? No momento que eu entendo que a sexualidade está descompassada. Nós sempre fomos um casal mais ativo. Hoje nós estamos substituindo a nossa sexualidade pelo cuidado com os netos, né, pelo cuidado da casa, né, pelo grupo de amigos, e estamos nos afastando. Nós não podemos permitir esse afastamento, né? Como eu disse lá no início, faz parte de uma vida, então ela vem até essa idade, né? Então, assim, nós éramos super conectados, nós tivemos sempre uma vida super ativa. Não quer dizer porque os nossos hormônios caíram, porque nós estamos agora
mais velhos, o nosso corpo já não está tão atraente, que a sexualidade não deva fazer parte. Nós precisamos entender que nós não somos só um corpo, né? A nossa condição hoje, hoje eu tô com a barriguinha, né? O seio já não tá tão bonito como era, né? Mas isso tudo é uma casca, né? Porque aquela mulher que eu conheci lá atrás, aquele homem que eu me apaixonei, é o mesmo. Então, essa desconexão, esse descompasso vai nos levar a uma terapia. Vamos ver onde que nós nos perdemos, como é que nós vamos nos reconectar, como que nós podemos voltar a algumas coisas que nós perdemos, né? Porque claro que a gente tem que respeitar o corpo, né? A nossa frequência sexual era diária, ou 3 vezes por semana, 2 vezes, 1 vez. Vamos respeitar o nosso corpo, pode que não seja a mesma, mas nós não estamos falando aqui em ato sexual, nós estamos falando em sexualidade. Sexualidade é afeto, é carinho, né? Eu não preciso ter um ato sexual com penetração para ativar esses hormônios dentro de mim. Eu posso... Excelente isso que você está falando, né? Eu posso estar lá com o meu companheiro, aconchegada, trocar carinho, trocar beijo. Isso também traz alegria. Nós não precisamos estar somente pensando no ato sexual. Eu estou falando em sexualidade, eu estou falando em vida, eu estou falando em afeto, em carinho. Aproximação. Aproximação. Tá. Então, eu vou fazer sempre um ping-pong contigo. Nós acabamos de falar sobre casais de longa data e agora vamos voltar para aquele homem que encontrou uma nova parceira, mas o contexto da vida faz com que, eventualmente ou rotineiramente, ele não tenha ereção. Então, de que maneira dá para tentar combater, ou, enfim, até conversar, porque muitas mulheres não entendem essa questão. O que tu tem a falar sobre isso? A gente estava falando sobre casais de longa data, e eu quero te questionar, um homem de 60 a mais, que encontra uma nova parceira, e ele vai lidar eventualmente ou frequentemente com a disfunção erétil. Pode-se 2 coisas, tentar combater, óbvio que a gente sabe que existem os medicamentos, mas eles precisam ser bem indicados, né? Mas como conversar com a parceira com relação sobre isso? Primeiro, João Emílio, a disfunção erétil, ela não é característica do 60 a mais, né? A disfunção erétil é uma disfunção relacionada à sexualidade. Então, ela tem que ser tratada. Não significa 60 a mais. Ela pode acontecer nos 50, nos 40, né? Então, primeiro, a gente tem que atentar que ela não é normal. Então, esse homem precisa procurar o médico para descobrir da onde está surgindo essa disfunção. Ela é uma disfunção relacionada à sexualidade. Ela não é normal, nem nos 60, nem nos 50. Mas, se isso está acontecendo nesta faixa etária, vamos buscar ajuda profissional. E claro que a parceira tu vai comunicar, ela vai notar também, né? Mas não podemos tratar isso como sendo é uma característica dos homens 60 a mais. Não, não é. Né? O que acontece nos homens 60 a mais? Manter a ereção não é tão prolongado, mas existe a ereção. Entende? Então, também tem aquele outro aspecto que tu falasse que necessariamente não precisa haver a penetração. Exatamente, tu me entende? Então a ereção não está sendo mantida por muito tempo, né? Essa minha parceira, ela precisa de momentos de preliminar maior para que haja excitação nela. Mas por que nós precisa existir essa penetração? Obviamente, a penetração faz parte
né? É muito gostoso, é muito bom, faz parte do ato sexual. Porém, nem toda vez que eu tiver esse contato relacionado ao casal, à sexualidade, eu preciso fazer esta prática. Existem N outros momentos, N outras possibilidades, né? Inclusive, o meu parceiro tem uma ereção mais rápida e chega ao clímax mais rápido. Ok, tá tudo bem, eu posso curtir esse momento sem a penetração, eu posso curtir esse momento a dois e não ter essa penetração. Depois que ele chegar a esse clímax, tiver essa resolução, ele vai continuar o contato com a parceira, ele vai continuar cuidando desta mulher, acariciando para que ela também chegue ao seu clímax. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça, que a sexualidade está voltada aos genitais. Ela não está. É uma quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Perfeito. É importante? Claro que sim. É gostoso, sem dúvida alguma, mas existem outras possibilidades. Eu não estou dizendo que não vá haver, né? Principalmente em outra faixa etária, onde essa prática ela é, né, permanece por mais tempo, aquele homem tem a ereção mais prolongada, consegue excitar a parceira e aí acontece a penetração, perfeito, mas no momento que isso não está acontecendo dessa maneira, não tá havendo o mesmo tempo, né, a gente tem que cuidar isso, o tempo, comunicar para que o tempo seja o mesmo, mas agora nessa faixa etária nós não estamos conseguindo. Vamos buscar outra prática para que seja bom, tão bom quanto. Eu acabei de dizer, né, a importância do clitóris na mulher. Não vamos esquecer que esse clitóris que está ali com 8.000 terminações nervosas, ele continua ali no mesmo lugar, né? Trazendo o mesmo prazer. Ele mudou, a textura mudou, né? A musculatura em torno dele mudou, mas ele está ali, que pode trazer tanto prazer para essa mulher quanto. Então essa penetração não é tão importante, ou não é a única forma, digamos assim. E ainda dentro do ping-pong, indo e voltando, agora voltando para os relacionamentos duradouros. Qual é, na tua opinião, o que pode se fazer para um relacionamento continuar durando e durando e durando? Durando e durando e durando. Comunicar, comunicar e comunicar. Lembrando que não existe fórmula. O que é bom para mim não é bom para ti. Muitas vezes. Então a fórmula é comunicação. Quando as pessoas chegam até o consultório trazendo alguma disfunção sexual, né? Que é uma das principais queixas dos casais ou das mulheres no consultório, no terapeuta sexual. Disfunção. Nós vamos buscar um pouquinho lá atrás, essa disfunção está relacionada a alguma falta de comunicação, alguma questão no relacionamento, né? Dificilmente a gente vai tratar só isso, mesmo a terapia de sexualidade sendo extremamente pontual, né? Por exemplo, eu estou com anorgasmia, vamos tratar a anorgasmia. Porém, muitas vezes ela está relacionada a outra questão. Eu tinha, mas parei, não tenho mais. O que aqui está me dizendo? O que esse meu órgão está me mostrando? O que está acontecendo? Né? Então, sempre, casais jovens, casais mais velhos, casais de longa data, casais novos principalmente, vamos comunicar, entender o que está acontecendo. Um casal só vai ficar por longo tempo junto se for muito parceiro, muito companheiro, que exista muita conversa. Geralmente, os relacionamentos terminam por falta de comunicação. Eu entendi de uma maneira, tu entendeu da outra, e tudo foi por água abaixo. Muita coisa acontece por causa disso, mas tu como terapeuta e sexóloga, então muitas vezes casais te procuram para uma terapia de casal onde a queixa principal é a frieza no relacionamento, não a sexualidade.
E tu costuma tratar disso também. A terapia de casais no consultório, geralmente os casais chegam com alguma queixa relacionada à sexualidade. Né? Sim. Geralmente, quase sempre, é relacionado à sexualidade. Só que tu vai buscar um pouquinho lá atrás, nessa anamnese, e tu vê que não é isso puramente, né? Eu vinha até um tempo atrás com a sexualidade tranquila e normal, e agora nós nos desconectamos sexualmente, não é? É algo que está muito mais além da sexualidade. É aquela amizade que está balançando, né? São os problemas que vêm lá de trás, né? Os problemas que a gente carrega, a gente não pode trazer para dentro de casa, muitas vezes a gente traz junto as questões financeiras, tudo isso abala a sexualidade, porque a sexualidade está aqui. Como que eu vou desligar? É porque isso, nos casais jovens, parece que eles blindam os relacionamentos e não deixam chegar, não deixam que esses problemas afetem a sexualidade. Agora, num relacionamento de longa data, parece que o relacionamento se torna permeável. Isso quer dizer que os problemas, eles interferem diretamente na sexualidade do casal. Isso com o passar do tempo, né, João Emílio? Por exemplo, a depressão, a ansiedade, são doenças que a gente vai também trazendo para a nossa vida. Eu lá na minha vida adulta, jovem, eu não tinha problema de depressão, eu não tinha problema de ansiedade. Hoje eu tenho. Isso tudo afeta, né? Não quer dizer que seja porque esse casal tá abrindo, tá deixando as coisas virem ao encontro, né? Ou não tá mais blindado. Não, é porque a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo, vão aumentando as situações, né? E eu vou te contar, então, pasmem, pensar que hoje não é tão assim, viu? O que eu vejo? Casais jovens. Eu sempre digo que às vezes o casamento, o morar junto, a relação a dois, há anos atrás, quando, por exemplo, tu casou, eu casei, era pensado, né? Tipo assim, nós vamos casar, a gente sabia de algumas coisas que viriam, né? Era um casamento pensado. Hoje, muitos jovens acabam indo morar junto no impulso. Porque fica mais fácil. Nós não poderíamos, na época em que casamos, morar com alguém, né? Tinha que haver o casamento, porque os pais não permitiriam que nós fôssemos morar puramente dito, né? Hoje não, hoje o morar junto tá muito fácil. Sim. E esse morar junto, às vezes, traz algumas inseguranças, algumas imaturidades que afetam esses casais. Casais muito jovens hoje procuram terapia. Eu tenho casais de 20 e poucos anos. Olha só. Verdade, por quê? Porque às vezes naquele ímpeto do morar junto, né? Eu sempre digo, às vezes não está preparado para aquele morar, para aquele dividir funções, dividir casa. Eu saí de um namoro onde era um furor, aquele quente, né? Aquela emoção, para dividir a mesma casa. Isso não é fácil, porque não foi decidido, não foi pensado. Existia um jornalista gaúcho que ele tinha vários ditados, e um deles era que a melhor maneira de afastar duas pessoas é uni-las, fazer elas conviverem, que é a melhor maneira de elas se afastarem. Então, é isso, né? A convivência também, não é? A longo prazo, quanto essa convivência já está, às vezes, machucada. Mesmo continuando o casamento, não houve a separação, mas quanta mágoa existiu, quanta dor, né? Quantos momentos sofridos. Isso tudo nós carregamos ao longo da nossa vida. Afeta a sexualidade lá na frente, com toda certeza. Às vezes, a mulher é muito mais sensível, né? Ela precisa muito mais de sentir importante, sentir acolhida, sentir desejada, sentir amada. O homem já tem uma natureza, né, mais sexual, assim, mais simples, né? Digamos assim, não precisa de tanto esses cuidados como a mulher.
Então, como que nós tratamos essa sexualidade lá na frente, num casal que já trouxe algumas mágoas lá de trás? Esse afastamento também é natural. E nós temos que entender ele como sendo natural. Ah, mas eu não estou conseguindo mais manter relação sexual com esse meu parceiro porque eu já não, sabe, já não sinto por ele um desejo, né? Tá bem também. Tem que ser respeitado, porque essa mulher também carrega muita coisa dentro dela. Mas o casamento tá legal, a gente tá com uma família boa, a gente tá com a casa boa, a gente convive bem, mas eu não tenho mais esse desejo sexual. Tem como resgatar? Tem como resgatar. Mas também, se ele não for resgatável, tá tudo certo. O respeito. Então, eu diria assim, a nova configuração do relacionamento. Se for de comum acordo, sim. Tá. Mas... E como trabalhar para tentar resgatar, até onde vale a pena tentar resgatar um relacionamento? Sempre vale a pena. Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Se as pessoas estão juntas, é porque elas têm algo ainda vivo dentro delas. Enquanto existir vida, vale a pena. Porém, pode ser um relacionamento muito bom também, onde a sexualidade já não faça mais parte, mas tem que ser de comum acordo. Sabe que aconteceu um fato muito interessante? Que eu recebi uma filha, preste bem atenção, que os pais, com 70 e poucos anos, estavam com conflitos. Qual conflito? O senhor queria ainda manter relação e a senhora já não mais. Como que tu lida com isso? É muito difícil. Tu tem que respeitar aquela pessoa que ainda tem um interesse sexual, né? E aí nós não fomos a fundo porque foi uma conversa para a gente tentar, né, pensar como trabalhar com esse casal. E essa senhora também que demonstrava assim, ó, que já não queria mais, né, que já teve problemas de saúde bastante sérios, já teve um câncer. Então aquilo não faz mais parte da vida dela. Mas aquele senhor ainda estava se emburrando porque ele queria. Isso foi a filha que procurou. A filha que procurou, porque estava gerando um conflito em casa. Tipo, acaba aquele estresse dentro de casa o tempo todo, por algo que eles não estavam conseguindo e realmente muito difícil de compor. Por quê? Porque a senhora também, já mais 70 mais, ele também. Só que como é que tu compõe uma situação dessas? Fazer com que ele entenda que ela não vai mais manter relação. Só que daqui a pouco esse senhor não quer uma relação sexual propriamente dita. Ele quer afeto. Ele quer carinho. Ele quer atenção. Né? Então, assim, a gente tem que conseguir fazer essa leitura do que a gente espera dessa sexualidade mais madura. Muitas vezes não é uma penetração, não é um ato sexual. A gente quer afetividade. E isso a gente pode ter de várias maneiras. Substituir, virar a chave. É muito importante nessa faixa etária. Tu citasse essa filha que veio com a queixa, né, vamos dizer assim, de que os pais queriam manter as relações sexuais, mas o que ocorre seguidamente são duas pessoas que têm seus filhos, se encontram num determinado momento de vida, cada um com seus filhos, só que é difícil para os filhos enxergarem: minha mãe está tendo relações sexuais com outro homem, ou meu pai está tendo relações sexuais com outra mulher. Isso acontece. É muito complicado. Principalmente, João Emílio, porque em muitos casos, essa pessoa, às vezes um pouco mais madura, ela diminui algumas autonomias. O que seria isso? Ela já não mora sozinha, né? Então, por exemplo, muito adulto maduro, né? Não falo 60 mais, eu falo um pouco mais. Vai morar com os filhos, por exemplo, né? Uhum. Então, eu não tenho mais a minha casa, agora eu moro com o meu filho por cuidado, por comodidade. Como que eu vou levar uma companheira ou um companheiro para casa?
já não consigo. Esse adulto já um pouco mais maduro não dirige mais, não sai mais, né? Ou não tem mais essa independência. Tudo isso fica muito mais difícil, né? Então, assim, ó, os filhos também precisam entender que não é porque o meu pai está com 60, 70 anos que ele não precisa mais disso. Enquanto existir vida, existe sexualidade. E aí eu já encaixo essa pergunta. Vida sexual existe após os 60? Existe, com as suas características, com as suas demandas, da sua maneira. Não vamos comparar a nossa sexualidade 60 a mais com a sexualidade dos 20, dos 30 e dos 40. Cada fase é uma fase, cada fase é tão linda quanto a outra. A sexualidade após os 60, ela pode ser muito mais doce, porque ela não tem tanto... Ela é mais tranquila, ela é mais calma, ela é mais aconchegante. Mas para isso nós precisamos lidar com ela de maneira normal, de maneira saudável, de maneira sem tabu, sem mito, falando sobre isso. Comunicando, meu parceiro. Pô, meu amor, agora eu não tô conseguindo manter a minha ereção por tanto tempo, tu já notou? Vamos ver outras maneiras de nos conectarmos sexualmente. Vamos tirar a nossa sexualidade dos genitais e trazer para o nosso corpo inteiro. Nosso corpo é todo erotizável. Todo, absolutamente todo. Perfeito, muito bem colocado. E eu te pergunto assim, ó, porque hoje o uso de medicamentos tipo Viagra, Cialis, são quase de uso não só de 60 a mais, mas muitos jovens estão utilizando. Mas existem situações, e aí eu acho que eu estou chegando à conclusão agora, que relatos de que, mesmo com o uso desse tipo de medicamento, o homem não tem ereção. Isso prova que o maior órgão sexual é a mente. Olha, eu tô tão feliz se eu sair daqui hoje e a grande maioria das pessoas entenderam o que eu tô falando. Eu tenho certeza que muita gente vai ligar a luzinha e vai fazer a virada essa de chave que a gente tanto falou. Fantástico. Daniela, eu estou aqui com algumas perguntas, mas eu estava vendo a gente já conversando, praticamente já respondesse todas as perguntas que o pessoal fez. O que tu poderia dizer? Palhinha dos medicamentos. Sim. Vamos usar o nome fantasia, né? O Cialis e o Viagra são os mais comuns. Eles entraram, né, para o uso nos anos 2000, mais ou menos, como a salvação, né, dos homens que estavam com problemas de ereção. Tu é a favor ou tu é contra? Nem a favor nem contra, né? Eles são indicados, eles têm indicação. Cada pessoa é uma, né? Cada homem vai procurar o seu médico e vai ter a indicação, usar ou não usar. O que difere um do outro? A duração do efeito. Um demora 4 a 6 horas, o outro até 36 horas, pode ser de uso contínuo, o outro não pode. Porém, é só físico. Né? Tá tudo aqui. Tá tudo... O órgão sexual. Tu pode estar usando o medicamento fez efeito, mas tu não tem vontade. Tu tá me entendendo? Tu pode usar o medicamento fez efeito, tu está com o pênis ereto, muito bem. E onde é que tá o teu desejo, a tua libido? Não tem. Então não é o medicamento, entende? É mudança de comportamento, é virada de chave, é entender o quanto a sexualidade está relacionada à vida saudável.
respeitar cada fase da vida, respeitar cada fase da sexualidade. Com 20 anos, tu come como tu come hoje, tu comia como tu come hoje com 60? Comer no sentido de alimentação, né? Ah, tá. Tu te alimentava como tu te alimenta hoje com 60 anos? Sim. Não. Não. Tu dormia como tu dorme hoje com 60 anos? Não. Tá respondido. Tu não vai manter uma vida, a tua sexualidade hoje com 60 como tu mantinha com 20. Assim como eu com 50 não vou manter como eu mantinha com 40, com 30. Respeitar o corpo, respeitar as características de cada fase e buscar ser feliz. Tem outra fala que eu gosto muito, que a gente relaciona o tesão a algo sexual, né? Ah, eu estou com tesão. Não me diz nada, eu quero que tu tenha tesão pela vida. Muito bem, parabéns. Vida não é algo relacionado à sexualidade. Se tu tiver tesão pela vida, tu vai ter tesão na tua sexualidade. Sensacional. Aniele, me diz uma coisa, estamos chegando perto do encerramento e fazendo um fechamento aqui. Uma mensagem que tu daria para os homens de 60 a mais sobre esse tópico? Tesão pela vida. Vamos viver em abundância, viver intensamente, nos respeitar, principalmente saber o que eu não quero. Se eu souber o que eu não quero, eu vou saber viver melhor. Perfeito. Tu tens alguma literatura para me indicar para o pessoal do nosso canal? Posso te mandar agora e a gente deixa lá filmes, algumas coisas bem boas. Isso, perfeito. Uhum. Tá, perfeito. Bom, Aniele, nós estamos chegando no final da nossa excelente conversa. Que bom! Tenho certeza que o pessoal que clicou lá no início não vai desclicar. Tá? Não vai, tenho certeza. Não vai. E eu queria já antecipadamente te fazer um convite. Para que tu volte. Vamos continuar então? Sexualidade 2. A missão agora. Então, vamos deixar um desafio, então, né, para o pessoal que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, que vai continuar te acompanhando. Mais uma vez, eu não posso deixar de dizer o quanto esse teu canal vai ser um sucesso, porque eu já vi que tem saúde, tem entretenimento, né, tudo que as pessoas precisam para viver bem. O hobby, que é uma das coisas mais importantes para a nossa vida adulta, é um hobby. O carro, né, o vinho, não sei se tu já falou, ou eu vi. Vamos falar, é o próximo tópico. Então, vai ter o enólogo, é sobre isso, né, são coisas boas da vida, é tão difícil a gente manter, né, essas coisas vivas dentro da gente, mas a gente tem que buscar todos os dias, enquanto existir vida, a gente não pode desistir jamais. Aniele Diniz, terapeuta e sexóloga. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigada, eu agradeço. Qualquer dúvida que eu quiser mandar direto, o Instagram, terapeuta Aniele Diniz, lá tem o meu link, pode me mandar perguntas que eu respondo com o maior prazer. Isso vai ser colocado no vídeo, o teu contato. E, enfim, pessoal, os próximos episódios vão ser... Hoje nós subimos a régua, porque nós falamos com uma pessoa que entende do assunto. E nós vamos manter essa régua elevada. Nos nossos próximos episódios, nós falaremos sobre viagens, nós falaremos sobre histórias de vida, que daí entra toda essa questão que a Aniele falou, hobbies, quer dizer, homens que se reinventam aos 60 a mais e viram compositores, começam a compor e tocar músicas, né? E vamos conversar com sommeliers sobre vinhos, enfim,
o Men of 60 é um leque aberto e não vai terminar nunca. Uma boa noite a todos, Aniele, muito obrigado. Até o próximo encontro. Grande beijo, prazer, Tchau, viu? tchau. Tchau, tchau.